pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. E vamos lá, né? Vamos retomar as aulas aqui. O que nós vamos fazer hoje? Ficaram 2 exercícios sem corrigir antes da gente parar, né? As aulas presenciais tinham 2 exercícios. Nós vamos corrigir esses 2 exercícios e aí a gente aproveita para fazer uma revisão, tá bom? Conforme eu falei, eu vou postar aqui no Moodle o conteúdo anterior, vamos fazer vídeos e vamos colocar lá, tá bom? Para vocês irem refrescando a memória, tá bom? Os exercícios, caso vocês não os tenham perdido, eu postei aqui também no Moodle, é bacana vocês terem eles baixados e de acordo com que vocês forem assistir o vídeo, vocês vão acompanhando a lista de exercícios para ficar mais fácil o entendimento. Tá bom? Nesse momento, o que a gente precisa? A gente precisa tentar prestar atenção, para tentar revisar esse conteúdo. Ninguém precisa se preocupar com nota, com avaliação. No sistema tem as questões para fazer, mas é mais para contar presença do que para avaliação. A gente não está avaliando ninguém, apesar de às vezes aparecer notificação lá no sistema, mas é porque faz parte do sistema. Isso não será contabilizado, né, para nota. E mantenha o contato, tá bom, pessoal? A gente tem o plantão de dúvidas sexta-feira, tem o chat para vocês postarem as dúvidas. Muitos aí têm até meu WhatsApp, pode mandar, não tem problema. Eu só não garanto que eu responda na hora no WhatsApp, porque eu posso estar fazendo alguma coisa e não dá para parar para responder naquele momento, tá bom? Então, vamos começar agora a revisão dos exercícios anteriores. O primeiro exercício que nós vamos corrigir é o balanço patrimonial do Bar do Tonhão, tá bom, pessoal? Vamos lá, pessoal. Então a gente tem 2 exercícios. Esse daqui do Bar do Tonhão e o outro da Modas Fashion. Então vamos começar corrigindo esse exercício. E já foi mandado para vocês, eu sei. Só que é o seguinte, muitos de vocês provavelmente já devem ter até perdido o rumo desse exercício. Então eu vou colocar aqui também no Moodle para vocês baixarem esse exercício. O legal é o seguinte, durante a correção, vocês irem acompanhando essa lista de lançamentos aqui, tá? Irem acompanhando os lançamentos que eu vou fazer na próxima sessão aqui da videoaula. Tá joia? Então, se você ainda não tem, baixa aí no Moodle e fica com esse arquivo aberto para poder acompanhar a resolução. Vamos lá, pessoal. Então, vamos para o primeiro lançamento. O primeiro lançamento tem aqui, ó, Antônio e Ângelo desembolsaram cada um R$250 mil. Então, R$250 mil, eles desembolsaram para quê? Para formar o capital social. Conforme a gente já viu, o capital social de uma empresa pode ser formado não só com dinheiro, com vários itens, vários bens, e esses bens são convertidos em moeda corrente, né? Porque a contabilidade só trata dos números, né? Do dinheiro. Então, vamos lá. O Antônio deu 250, então 250 foi creditado no capital social. E o que a gente vai fazer com isso? Nós vamos debitar na conta banco. Lembrando, né, que isso aqui a gente chama do método das partidas dobradas, que para todo crédito sempre vai ter um débito, tá bom? Então foi o Antônio e o Ângelo. Esses 250 é do Antônio e aí a gente ainda precisa dos 250 do Ângelo. Tá aqui, para compor o capital social. Então, creditou no capital social, a origem, né? Lembrando esse crédito aqui, quer dizer origem, da onde sai o dinheiro. E o débito é o destino, para onde está indo o dinheiro. Então, o capital social, que é o dinheirinho que inicia o negócio, a gente vai distribuir isso, né? 250 do capital social, nós temos que jogar aqui para a conta banco. O próximo lançamento, para a formação do nosso capital social, são R$50 mil em freezers. Então, esses R$50 mil, ele vai formar o nosso capital social também. Tá? Não é dinheiro,
mas o bar vai precisar de freezer, então eles podem colocar isso para a formação do capital, porque se eles não tivessem já esses freezers, eles teriam que gastar dinheiro para comprar da mesma forma. E então a origem é o capital social e o destino desse freezer, razonete, máquinas e equipamentos, certo? Então vamos colocar aqui, ó, 50, 50. Uma coisa que eu vou fazer, né? A gente estava acostumado a fazer aquela rabisqueira na lousa para dar o caminho, né? Ó, esses 50, eu fazia um rabisco até aqui, tal. Como aqui fica muito ruim de fazer todos esses rabiscos, eu fui trabalhando com cores, né? Para ficar fácil da gente se guiar, tá bom? Então vamos continuar os lançamentos aqui. E também eles aportaram mais 50 mil reais em reformas do ponto comercial. Então, mais 50 mil reais direto para a reforma. Provavelmente eles já tinham esse material, já tinham algum acordo com o pedreiro, e aí eles, ou com a empreiteira, como que seja, então um dos sócios colocou isso aí na sociedade, tá bom? Então a gente acredita aqui no capital social mais 50 e debita no razonete instalações, na conta instalações, tá bom? Inclusive também, né, vou ter que subir aí no Moodle o plano de contas, que muito provavelmente também esse papel já foi para as cucuias aí que tinha mandado para vocês, né? Eu vou subir também o planinho de contas básico aí para a gente seguir as aulas, tá? Esses razonetes representam as contas, né? Aproveitando o momento para a gente fazer a revisão. As contas, elas são os itens onde nós alocamos os recursos, tá bom? Então a gente coloca e tira dinheiro dessas contas, dessas categorias, né? São categorias de itens, tá bom? Vamos continuar aqui. Então nós terminamos os lançamentos A. Agora nós vamos para o lançamento B. Lançamento B, dia 10 de outubro, foi gasto 28 mil na compra de um equipamento de som. Beleza. Então, nós pagamos 28 mil à vista. Da onde que sai o dinheiro quando a gente paga as coisas à vista? Sai da nossa conta do banco. E foi um equipamento de som. Então, a gente joga no razonete, máquinas e equipamentos. Creditamos na conta banco e debitamos na máquina e equipamentos. Certo? 28 mil. Próximo. Lançamento C. Dia 18 de outubro foram gastos 15 mil em utensílios, pagos em 3 vezes. Bom, dessa vez, né, o que isso quer dizer? Que a gente comprou os utensílios para o bar, vamos pagar em 3 parcelas. Então, o dinheiro ainda não saiu da conta. Nós ainda não pagamos, então não saiu um dinheirinho da nossa conta banco. Entretanto, nós estamos devendo 15 mil, certo? Estamos devendo 15 mil para a distribuidora de utensílios. E onde que nós lançamos isso? Nas duplicatas, tá? Duplicatas, e a gente sempre divide o balanço entre menos de um ano e mais de um ano, porque o menos de um ano é o circulante, é o que a gente tem urgência em pagar ou em receber, e mais de um ano são as coisas que a gente tem menos urgência em pagar ou em receber, certo? Então, se eu comprei 15 mil parcelado em 3 vezes, eu vou pagar isso em menos de um ano. Eu tenho uma dívida de 15 mil para menos de um ano. Entretanto, eu já recebi essa mercadoria, certo? Então, eu acredito, porque a origem desses utensílios são o meu fornecedor de utensílios aqui, tá? E debito na conta móveis. Tá, joinha? Próximo, lançamento D. 4 equipamentos de vídeo foram comprados, parcelados em 24 vezes no valor de R$ 36. Beleza. Equipamento de vídeo, a gente sabe que nós vamos usar aqui o razonete de máquinas e equipamentos.
Mas qual é a origem? Nós não pagamos isso ainda, certo? A gente, para toda a origem, né, todo destino tem uma origem, claro. Então, a gente precisa fazer o seguinte, nós vamos pagar isso em 24 vezes. 24 vezes são 2 anos, né? Cada ano tem 12 meses, 24 meses são 2 anos. Então, a gente vai pagar metade em menos de um ano, metade mais de um ano. 36 mil, se eu vou pagar metade para menos de um ano, eu vou pagar 18 em menos de um ano. E 18 para mais de um ano. Então, a origem desse capital que a gente está agregando ao nosso patrimônio é de terceiros. Então, 18 mil duplicatas menos de um ano, 18 mil duplicatas mais de um ano, e eu lanço os 36, eu credito os 36 aqui em máquinas e equipamentos. Certinho? Então é isso. Eu tenho uma dívida de 18 mil para pagar em menos de um ano, uma dívida de 18 mil para pagar mais de um ano, que me resultou em 36 em máquinas e equipamentos. Lançamento E. 3 computadores em 24 vezes 16 mil. Bacana. Vamos lá, a mesma coisa. Eu tenho os computadores para pagar em 24 vezes. 24 vezes são 2 anos. O valor desses computadores, o valor total, 16 mil. Se eu vou pagar em 2 anos, eu vou pagar 8 no primeiro ano e 8 mil no segundo ano. E por que eu abri um razonete diferente só para equipamentos de informática? Por conta da depreciação. Então, eles se tornam obsoletos muito mais rápido do que outros tipos de equipamento. Os freezers, por exemplo, demoram muito mais tempo. Um equipamento de informática, em muito pouco tempo, ele se torna obsoleto. Então, a depreciação normal de máquinas e equipamentos são em 10 anos. E equipamentos de informática, a depreciação é em 5 anos. Né? E conforme a gente já comentou também em sala de aula, a gente aproveita para fazer a revisão, a depreciação é o desgaste. Né? A gente tem uma forma de contabilizar o desgaste desses itens. Tá? Então, a gente vai ver isso aí mais para frente, não é agora, tá bom? Então, mais para frente a gente vê isso. Então, a gente separa máquinas e equipamentos, mesmo sendo eletrônicos, assim como o computador é, por conta disso, que o desgaste dos computadores acontece de uma maneira muito mais rápida. Tá? A vida útil de equipamentos de informática é muito menor do que dos outros tipos de máquina. Tá bom? Então, retomando aqui os valores, né? Então, computadores, 16 mil. Eu vou pagar 18, vou pagar 8 menos de um ano, 8 para mais de um ano, para eu agregar 16 mil em equipamentos para o funcionamento do nosso bar. Próximo item, item F. Então, foi comprado 2.000 unidades de bebidas por 40 mil reais a ser pago em 30, 60 e 90. Então, são 3 parcelas menos de um ano, tá bom? Então, a gente comprou a mercadoria a prazo. Mas por quê? Se a gente tem dinheiro, né? Por que as empresas ficam comprando a prazo? Simples, gente. Ó, a gente tem aqui ó, no caixa, né? 250 e 500 mil. Por que compra parcelado? Porque quando ela compra parcelado, ela fica trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, o que sobra daqui, se os empresários quiserem, eles podem colocar em aplicações no mercado rendendo juros, enquanto eles trabalham com o dinheiro de outras pessoas. Tá? Isso acontece muito. Vamos lá. Retomando aqui. Então, foi comprada bebida no valor de 40 mil reais para pagar em 3 meses. Bom, todas as outras coisas que nós compramos parcelados, nós compramos usando o razonete de duplicatas, menos de um ano e mais de um ano. Mas nesse caso, como nós vamos comprar matéria-prima para o nosso negócio, a gente vai usar um razonete diferente. Nós vamos usar o razonete fornecedor. Por que isso?
Porque mercadorias para consumo, para a execução do serviço, do comércio, esses itens, eles têm um giro muito grande, né? A gente compra e vende, compra e vende, compra e vende sempre. É um bar, a gente pretende comprar e vender muitas vezes, tá? Então, por isso que a gente precisa colocar num razonete separado. Vamos lá. Então, a origem é aqui, eu tenho 40 mil em dívidas com o meu fornecedor, tenho que pagar em menos de um ano, mas eu recebi 40 mil de mercadorias no meu estoque. E o último lançamento, finalmente, nós compramos uma TV de 16 mil reais, foi pago à vista. Tudo que é pago à vista sai do nosso banco, sai da conta banco ou da conta caixa, depende com o que a gente estiver usando, né? A diferença entre a conta banco e a conta caixa é que a conta caixa é o que nós temos em dinheiro vivo, né? E o banco é o que tem lá depositado em conta corrente. E eu já tinha explicado para vocês, né, a diferença entre conta corrente e conta poupança, né? Então a conta corrente é para trabalhar o dia a dia, a poupança que fica lá como investimento, gerando um jurozinho bem baixinho agora, né? Mas ainda gera um juros lá. A conta corrente não gera juros, mas o banco permite que a gente deposite e tire lá sem muita burocracia, sem cobrança de taxa, sem nada mais. Vamos lá. Então, o último lançamento da TV, 16 mil reais, eu tiro do banco e é uma máquina e equipamento, né? Então tá aqui, certo, pessoal? Então nós terminamos, fizemos todos os lançamentos. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que fechar os razonetes, né? O que é isso? Por exemplo, aqui capital social, eu vou somar tudo e vou colocar aqui, né? 250 por 250, 50, 50 dá 600. Então eu coloco aqui. Então aqui é a mesma coisa. Aí eu somo, né? 250, 250 dá 500. 28 com 16 vai dar 44. E aí eu faço a subtração de um para o outro e vou ter aqui o saldo da minha conta banco, faço a somatória aqui de quanto que eu tenho em máquinas e equipamentos, quanto que eu tenho em imóveis, instalações, o quanto que eu devo para menos de um ano, o quanto que eu devo para mais de um ano, os equipamentos de informática, tudo mais. Então eu preciso fechar esses razonetes para quê? Para eu conseguir elaborar o meu balanço patrimonial. Os resultados são esses aqui, tá bom? Então, próximo passo, qual vai ser, pessoal? Nós vamos pegar os resultados finais de todos esses razonetes e vamos colocar cada um em seu devido lugar. Retomando, a gente já colocou aqui todos os resultados. Esses são os resultados finais do razonete. Então, o Bar do Tonhão tem um total de um patrimônio de 707 mil reais. Tá bom? Pegamos o final de cada um daqueles razonetezinhos, colocamos aqui, ó, tá? Aí eu fiz a soma. Banco e estoque são nosso ativo circulante. Somei aqui. Aí nós temos máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, equipamentos de informática e instalações. Somei e eu tenho o meu ativo não circulante. Lembrando, né? O circulante é tudo que eu tenho disponível para usar para tocar o meu negócio aqui, no caso, né? São ativos, são bens e direitos que eu tenho para usar menos de um ano. Tudo que eu consigo transformar em dinheiro muito rápido. E o ativo não circulante é a minha infraestrutura, né? As coisas que eu tenho, que eu preciso ter para poder realizar a prestação do meu serviço ou a produção do meu produto. Isso aqui faz parte da infraestrutura, tá bom? É o passivo circulante, são as dívidas que eu tenho menos de um ano. Então, eu peguei duplicatas menos de um ano, fornecedores menos de um ano, coloquei aqui a soma da 81. Passivo não circulante são as dívidas que eu tenho para mais de um ano, tem só 26 mil. Patrimônio líquido, nosso capital social, 60 mil. 600 mil, aliás, né? Então,
Lembrando, se eu pego o total do meu ativo e pago o total do meu passivo, que é o passivo circulante e o não circulante, o que sobra? O patrimônio líquido, que foi o que os sócios colocaram de dinheiro lá na empresa, né? A primeira coisa que foi feita foi juntar essa graninha aqui. Então, juntaram a graninha para abrir o negócio, montaram, estruturaram, no final, o patrimônio deu isso, porque nós estamos somando no nosso patrimônio as coisas que nós agregamos, porém ainda devemos. Tá joia? Então, esse daqui é o balanço patrimonial do Bar do Tonhão. Espero que vocês tenham acertado quem chegou a fazer antes aí da pandemia. Tá bom? Agora nós vamos para o próximo exercício. Vamos lá, pessoal. O segundo exercício que faltava aí para corrigir é esse daqui, Modas Fashion. Tá bom? Então, conforme eu falei, dê um jeito aí de ficar com esse PDF na mão para ir acompanhando aqui a resolução do exercício. Fica muito mais inteligível, tá? Da gente conseguir, fica muito mais fácil a gente conseguir compreender. Então, vamos para a correção da atividade. Então, vamos lá, né, pessoal? Seguinte, vou começar a fazer a leitura aqui da lista do exercício, tá? A lista de lançamentos. E aí vocês acompanhem aqui. É bacana vocês terem essa lista de lançamentos em mãos para ir acompanhando a resolução do exercício, para fazer sentido. Belezinha? Então vamos lá. Primeiro, Janete entrou com 200 mil em dinheiro. Então, capital social 200 mil, a gente acredita a origem desses 200 mil ao capital social e debitamos 200 aqui no banco, né? A gente deposita, coloca esse dinheiro no banco. Próximo lançamento, Ana entrou com 100 mil reais em máquinas de costura. Então, capital social de 100 mil e a gente vai debitar isso aqui. Máquina de costura. Próximo item, móveis no valor de 40 mil reais. Então, capital social, ela entrou com móveis, já que o pessoal ia precisar comprar móveis mesmo, ela já tinha. Então, ela colocou isso na sociedade dela. E ela vai debitar aonde? No razonete, móveis e utensílios. Próximo lançamento, Joana entrou com imóvel no valor de 200 mil reais. Então, integralizou 200 mil aqui no nosso capital social, né? Então, creditou 200 mil e vai debitar aonde esses 200 mil? No razonete imóveis. Certinho? Continuando. E ela também deu mais 100 mil em dinheiro. Bom, dinheiro para formar o nosso capital social e dinheiro nós colocamos onde? No banco. Beleza. Fechamos o primeiro lançamento, lançamento A. Agora nós vamos para o lançamento B. Compra de computadores em 24 vezes, né, 2 anos, 12 mil reais. Bom, então nós vamos pagar em 24 vezes esses 12 mil reais. Então nós vamos pagar 6 mil menos de um ano e 6 mil para mais de um ano. A origem desse patrimônio que vai ser agregado ao nosso negócio é de terceiros. Quem gastou dinheiro comprando esse computador foi lá o fornecedor de computador, não foi a gente. Então, por isso que a gente registra em duplicatas, em dívidas que nós temos. Tá bom? Então, não sai do banco, sai das duplicatas por conta disso. Então, vamos lá. 12 mil para pagar em 2 anos, eu tenho 6 mil para menos de um ano, 6 mil para mais de um ano, debito aqui na informática, 12 mil, que é o total que vale os meus equipamentos. Já expliquei no vídeo anterior por que equipamentos de informática ficam separados dos outros, né? Por conta da depreciação, que se desgasta muito mais rápido o equipamento de informática do que outras máquinas. O C,
compramos 50 mil reais em roupas. Beleza, pagos em 60, 90 e 120. Ou seja, 3 parcelas. Então, pulo um mês e começa a pagar a partir do segundo mês. Beleza, isso quer dizer que em menos de um ano. Então, eu tenho um fornecedor que eu vou dever 50 mil reais para ele. Conforme eu já expliquei, também a gente usa o razonete fornecedor ao invés de usar o duplicatas, porque é uma loja de roupa. Então, a gente pretende que haja muita venda de roupa. Então, é uma compra-venda, compra-venda, compra-venda constante. Então, a gente precisa separar esse razonete para isso. Tá bom? Então, 50 mil. Eu devo 50 mil, mas eu recebi 50 mil em mercadorias para eu trabalhar lá na minha loja. Então, agora vamos para o lançamento D. Uma TV 60 polegadas de 19 mil à vista. Se é à vista, a gente tira do banco. Se é uma TV, é uma máquina e equipamento. Então, a origem, né, do dinheiro que compra essa máquina é o banco. O destino, máquinas e equipamentos. Próximo lançamento. Foi comprado 30 mil em roupas para pagar no dia 31 de agosto de 2019, foi comprado 30 mil reais em roupas para pagar em novembro de 2020, mais de um ano. Então, eu tenho uma dívida com o fornecedor superior a um ano. Então, a origem desse capital é o meu fornecedor e tem um prazo superior a um ano para poder pagar isso. Tá bom? Então, tá aqui, mais de um ano. Tá? A origem está aqui. E o débito, como é mercadoria, eu tenho que debitar no estoque. Viu? Creditei aqui, né? Eu dei o crédito para esta dívida, para um fornecedor que eu tenho, mais de um ano, eu tenho de prazo para o pagamento, e eu debitei. O destino disso é o meu estoque. Lançamento F. Reforma do prédio à vista, 160 mil reais. Então, eu tiro do banco 160 para pagar a reforma, mas essa reforma ela é agregada ao meu patrimônio. 160 mil reais na conta instalações. Ah, mas por que eu agrego o valor de uma reforma no patrimônio da minha empresa? Eu vou contabilizar lá os canos, a fiação, piso, azulejo? Sim, você contabiliza isso. Por quê? Porque provavelmente você fez essas reformas, essas adequações por conta de uma necessidade legal ou para agregar valor ao seu negócio. Uma loja mais bonita vende mais. E isso tem que ser transformado em dinheiro. E se você for, em algum momento, vender esse negócio, você pode cobrar por isso, né? Você agregou esse valor ao negócio. Vamos continuar os lançamentos. Lançamento G. 25 mil imóveis de escritório. É à vista. Se é à vista, a gente sabe que sai do banco. Né? Então, a origem do dinheiro que compra esses imóveis é o banco. E nós vamos agregar aqui mais 25 mil reais em imóveis. Tá joia? Saiu do banco e veio para o nosso razonete de móveis e utensílios. Próximo lançamento. Próximo e último, que bom. 20 máquinas compradas, parceladas em 24 vezes, ou seja, 2 anos. Então, nós compramos 96 mil reais em máquinas. Então, nós vamos agregar aqui mais 96 mil reais, mas vamos ter dívidas para 2 anos. Metade para menos de um ano
e outra metade para mais de um ano. 48 mil para menos de um ano, 48 mil para mais de um ano, para agregar os 96 mil aqui. Entenderam? Bom, fechamos o balanço patrimonial. Fechamos os razonetes, aliás, né? Eu queimando etapa aqui. Então agora terminamos de fazer os lançamentos. O que a gente tem que fazer? Os fechamentos dos razonetes. Vamos somar tudo isso daqui. Vamos somar esse e subtrair da somatória desse. Soma esse, soma esse, soma esse, este. Tá? Falar uma coisa para vocês, tá? A maioria dos razonetes aqui, eles estão sendo usados só de um lado. Mas mais para frente nós vamos começar a usar os dois lados aqui. Porque, por exemplo, ó, se eu for pagar uma parcela aqui de qualquer uma dessas coisas que nós compramos parcelados, eu vou tirar o dinheiro, que é do crédito, e vou colocar no débito. Aí eu desconto da minha dívida e eu vou abatendo a minha dívida. Se eu resolvo pagar, por exemplo, essa dívida de 6 mil aqui, ó, com a empresa de informática, eu falo, não, eu vou pagar esses 6 mil logo de uma vez para eu ficar livre. Eu tiro 6 mil do caixa e jogo aqui, né? Porque eu não crédito destino. Então, a gente movimenta assim, os razonetes dos dois lados. Mas é que ainda não chegamos nesse ponto. Mais para frente, num futuro exercício, a gente pode fazer isso. Tá beleza? Então, vamos continuando aqui. Vamos fechar os razonetes, dar esses valores aqui. Com os razonetes fechados, ó, sobrou 96 do banco, eu tenho 215 mil reais em máquinas e equipamentos, eu sei aqui quanto que eu tenho de dívida, 80 mil em estoque. Eu vou pegar tudo isso e jogar lá no meu balanço patrimonial. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu peguei todos os resultados dos razonetes, ó, do banco, do estoques, que são os dois ativos circulantes que nós temos. Peguei todos os itens de infraestrutura, que são os nossos ativos não circulantes, né? Máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, informática, instalações imóveis. Somei individualmente. Então, eu tenho esse valor no estoque circulante, esse no não circulante. Isso aqui é o que eu tenho para trabalhar e essa é a minha infraestrutura. Aqui eu tenho as dívidas, né? Peguei todas as dívidas que eu tenho que pagar em menos de um ano, deram 104 mil reais. As que eu tenho que pagar no próximo ano, deu 84 mil reais. E eu tenho aqui meu patrimônio líquido de 640. Somando tudo, eu tenho uma dívida de 828, porém eu tenho um ativo, um total de bens e direitos de 828 mil. Mas você fala, pô, mas tudo isso aqui é dívida? Fala, porque eu pego o meu ativo e pago o meu passivo. Aí eu tenho patrimônio líquido, que é o que sobra para os sócios, caso a gente decida encerrar a empresa. Então, o valor atual do patrimônio da empresa é esse aqui, 828 mil. Tá joia? Mesmo que os sócios tenham colocado só 640 mil. Por quê? Porque nós agregamos todos esses itens aqui, ó, que foram comprados com o capital de terceiros. Eles também fazem parte, né? Nós compramos material para estoque, equipamentos para o funcionamento da loja, eles estão conosco, estão aqui, ó. Então, eles fazem parte dos nossos ativos, nossos bens e direitos. Mas eu também tenho essa dívidazinha. E o patrimônio, o capital social é uma dívida com os sócios, né? A empresa é uma pessoa jurídica que deve para os sócios, pessoas físicas, tá bom? Então, fechamos esse balanço aqui. E aí, pessoal, gostaram aí da aula de hoje? Conseguiram lembrar um pouquinho das aulas que a gente teve no comecinho do ano, há tanto tempo, né? Dá a impressão que faz tanto tempo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom, pessoal? E uma coisa importante que eu preciso de vocês é o seguinte, que vocês me orientem também na confecção dessas aulas.
me digam o que vocês estão achando, está indo bem, o que eu posso melhorar para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Porque aí dessa forma a gente consegue corrigir a rota. Para mim também é novidade esse sistema que nós estamos utilizando. Mas eu acredito que nós vamos conseguir ter sucesso sim, tá bom, pessoal? Um abraço, fique com Deus e até a próxima videoaula.